E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares de entrada. Aqui não seria tanto uma comparação, mas seria mesmo um upgrade. Será que vale a pena fazer essa troca? De um lado temos o LG K61 de lançamento de 2020. E do outro lado o Galaxy J2 Prime com lançamento em 2016. Então estamos falando de 5 anos atrás. Então, como eu disse aqui, nem é tanto uma comparação, porque o LG K61 ele é superior, já dizendo isso. Então, normalmente, para o usuário de um J2 Prime, ele fica olhando qual celular vale mais a pena, será que vale a pena trocar por esse ou por aquele. E no vídeo de hoje, será que vale a pena trocar um J2 Prime pelo LG K61? E a resposta é depende. Depende do tipo de usuário que você é e para que você vai usar esse celular. Então, é isso que a gente vai ver hoje. E vamos começar pelas dimensões. E o LG K61 tem 16,45 cm de altura, 7,75 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 190 gramas. Enquanto que o Galaxy J2 Prime ele tem 14,48 cm de altura, 7,21 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 160 gramas. E o sistema operacional do LG K61 é o Android 10 LG UX 9, enquanto que o do J2 Prime traz o Android 6.0.1 Marshmallow. Já na parte de hardware, o processador do LG K61 é um octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.3 GHz Cortex A53 e 4 núcleos com 1.8 GHz Cortex A53. Enquanto que o J2 Prime traz um processador quad-core com 4 núcleos, sendo 1.4 GHz Cortex A53. Aqui a gente já percebe que ele utiliza uma arquitetura parecida, que é o Cortex A53, só que existe a diferença de um octa-core para um quad-core. O chipset do LG K61 é o MediaTek Helio P35, enquanto que o J2 Prime utiliza também o MediaTek MT6737T. Analisando mais um pouco o processador, a gente percebe que, como já vimos, o LG tem 8 núcleos e o J2 Prime tem 4 núcleos. A frequência do LG é de 2300 MHz ou 2 GB e 300, enquanto que o J2 Prime tem 1.4 GB ou 1400 MHz. O tamanho do semicondutor do LG K61 é de 12 nanômetros, enquanto que o J2 Prime ele é uma versão bem antiga, então tem 28 nanômetros. E quando a gente fala em benchmarks, o LG K61 ele é superior, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench. O J2 Prime ele é bem abaixo na pontuação, o que é normal. Já na parte de GPU, o LG K61 utiliza a GPU do tipo PowerVR GE8320 com uma frequência na GPU máxima de 680 MHz. Enquanto que o J2 Prime utiliza uma GPU Mali T720 MP2 com uma frequência máxima de 600 MHz. Fazendo uma análise dessa GPU, a gente percebe que a GPU deles são quase iguais, batendo uma frequência máxima. Então a gente percebe que o foco deles não vai ser tanto em jogos, vai ser em outras funcionalidades. Então o PowerVR ele é mais recente, então estamos falando de um OpenCL mais atualizado, um VUCA mais atualizado, e isso reflete nos jogos. Além que o LG K61 tem um processador mais potente, então isso auxilia o celular na parte de jogos. Já na parte de memória RAM, o LG K61 utiliza uma memória do tipo LPDDR3 com uma versão de 4 GB de memória RAM, enquanto que o J2 Prime também traz uma memória do tipo LPDDR3, sendo uma versão com 1.5 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o LG K61 utiliza uma memória do tipo eMMC 5.1 com armazenamento de 128 GB, enquanto que o J2 Prime utiliza uma memória do tipo eMMC 5.0 com armazenamento de 16 GB de memória interna. E na memória externa, o microSD do LG K61 consegue ter até 2 TB de memória, enquanto que o J2 Prime pode ter um microSD de até 256 GB de memória externa. Já na parte de display de tela, o LG K61 apresenta uma tela com 6.53 polegadas, enquanto que o J2 Prime apresenta uma tela de 5 polegadas. Em resolução de tela, o LG utiliza uma tela em Full HD Plus 1080 pixels, enquanto que o J2 Prime utiliza uma tela do tipo, ela nem chega a ser HD, então estamos falando de 540 pixels, muito abaixo. Já em densidade de pixels, o LG K61 apresenta uma tela com 396 pixels por polegadas, enquanto que o J2 Prime apresenta uma tela de 220 pixels por polegadas.
Em tipo de tela, o LG K61 utiliza uma tela IPS LCD com 400 nits, enquanto que o Galaxy J2 Prime utiliza uma tela PLS TFT. E para a taxa de atualização, ambos os celulares contam com uma tela de 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o LG K61 apresenta 4 câmeras na parte traseira do celular, sendo uma principal com 48 megapixels, uma abertura focal de 1.8, essa abertura é melhor do que do J2 Prime, e essa abertura se refere um pouco às fotos com exposição à luz. Ele também conta com uma ultra-wide, que é uma câmera mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels, uma abertura focal de 2.2, uma macro, que é para imagens mais próximas, com 2 megapixels, uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade, com 5 megapixels, uma abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Galaxy J2 Prime conta somente com uma principal de 8 megapixels, uma abertura focal de 2.2. Já sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, o LG K61 tem 1/1/2 de polegada, enquanto que o J2 Prime não mencionou o tamanho do sensor. E na parte de câmera frontal, o LG K61 apresenta 16 megapixels, uma abertura focal de 2 e o tamanho de sensor não mencionado, enquanto que o J2 Prime conta com uma frontal de 5 megapixels e uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor também não mencionado. Já na parte de gravação de vídeo, o LG K61 consegue gravar em Full HD 1080 pixels, enquanto que o J2 Prime consegue gravar em HD 720 pixels. E o LG K61 consegue gravar a 30 fps no Full HD, enquanto que o J2 Prime consegue gravar no Full HD também a 30 fps. E a câmera frontal do LG K61 grava em Full HD a 30 fps, enquanto que o J2 Prime grava em HD a 30 fps na sua frontal. Indo para a parte de bateria, o LG K61 apresenta um celular com 4000 mAh com carregador de 10 watts, enquanto que o J2 Prime apresenta uma bateria com 2600 mAh, uma potência que não foi mencionada. E o LG K61 tem sensor de impressão digital, enquanto que o J2 Prime ele não apresenta o sensor. E sobre proteção de tela, o LG K61 utiliza uma proteção do tipo de resistência militar com certificações, enquanto que o J2 Prime não mencionou algum tipo de proteção de tela. Entrando na parte de jogos, aqui a gente vai ver que tem diferença dos dois, que mesmo com uma GPU quase próximas, o processador influencia na performance. Então, começando pelo Free Fire, o LG K61 consegue rodar no padrão a 60 fps, enquanto que o J2 Prime consegue rodar no suave a uns 22 fps. No PUBG, o LG K61 consegue rodar no suave a 30 fps, enquanto que o J2 Prime consegue rodar no suave a uns 25 fps. No Call of Duty, o LG K61 consegue rodar no baixo a uns 50 fps, enquanto que o Galaxy J2 Prime consegue rodar no baixo a uns 25 fps. E no Fortnite, tanto o LG K61 quanto o Galaxy J2 Prime não conseguiram rodar o jogo. Já no Arena of Valor, o LG K61 consegue rodar no abaixo do vida a uns 50 fps, enquanto que o J2 Prime consegue rodar no médio a uns 30 fps. No Asphalt 9, o LG K61 consegue rodar no baixo a uns 30 fps, enquanto que o J2 Prime consegue rodar no baixo a uns 28 fps. Já no PES 2021, o K61 consegue rodar no baixo a uns 24 fps, enquanto que o J2 Prime consegue rodar no baixo a uns 18 fps. No Ark, o LG K61 consegue rodar no baixo a uns 3 fps. Eu diria que isso aqui também serve como não rodar o jogo, porque 3 fps é praticamente inviável. O J2 Prime ele também não consegue rodar o jogo, então ambos não conseguem rodar esse jogo. No Genshin Impact, o K61 consegue rodar no muito baixo a uns 18 fps, enquanto que o J2 Prime não consegue rodar o jogo. E no Black Desert, o K61 consegue rodar no baixo a uns 28 fps, e para o J2 Prime não consegui encontrar informação sobre esse jogo para ele. E no League of Legends Wild Rift, o K61 consegue rodar no médio a uns 27 fps, enquanto que o J2 Prime ainda não consegue rodar o jogo. O resultado dessa comparação é que a gente viu que o LG é uma boa opção de troca comparado ao J2 Prime. O LG ele foi superior em tudo, isso é claro. Já na parte de design,
O J2, ele, por ser antigo, ele tem um estilo diferente, até a percepção da tela ser menor e ter os botões, a câmera lá em cima comparado ao LG K61, isso tem uma diferença, mas continua sendo celulares bonitos. A cor do LG K61 traz um cinza, um branco ou um azul, e o J2 Prime traz um preto, um dourado ou um rosa. O J2 Prime ele é menor, coisa que eu gosto no celular, só que o design dele de tela e com os botões e com a câmera não me agrada tanto comparado do LG K61, que tem um estilo melhor, mais limpo na tela. Então meu voto fica para o LG K61. Em desempenho, é claro que eu vou ficar com o LG K61. Ele teve um bom desempenho, foi superior em todos os jogos, apesar que esse LG ele não tem um foco em jogos. Então se você for trocar o J2 Prime para um celular para jogar, eu diria que o LG K61 não seria uma boa opção. No processador, o K61 ele é melhor com o octa-core. O celular também tem 4 GB de RAM, sendo bem superior ao J2 Prime. O armazenamento dele também já é suficiente, trazendo o Android mais recente, que é o Android 10. Já para a parte de câmera, meu voto também fica para o LG K61. Ele traz mais pixels na câmera principal e na frontal. A abertura de câmera dele é melhor, o tamanho do sensor também é muito bom. Também traz opções como uma ultra wide, uma câmera macro e um sensor de profundidade, coisa que no J2 Prime ele não tem. E na gravação, o LG também é superior, conseguindo gravar em Full HD, tanto na traseira como na frontal. Já na parte de bateria e tela, a bateria, meu voto também fica para o LG K61, trazendo mais bateria com 4.000 mAh contra 2.600. O LG tem um carregador com uma potência de 10 watts. E para a tela, meu voto também fica para o LG K61, que traz um celular com mais polegadas de tela, uma resolução em Full HD, mais densidade de pixels, com um tipo de tela um pouco superior do que do J2 Prime. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o LG K61 leva essa. O preço dele hoje está entre os 1.100 a 1.200 na data desse vídeo. Ele entrega um bom resultado, um bom desempenho, uma boa câmera e tela satisfatória. Se seu foco for jogos, eu não recomendaria tanto, mas a câmera dele é boa, traz boa bateria com uma boa tela. O J2 Prime ele custa hoje uns 700 a 800 reais. Então se você está pensando em trocar seu J2 Prime pelo LG K61, você deve olhar para qual objetivo você quer. Mas se você quer trocar esse celular apenas para um uso habitual, usar uma câmera, ter uma boa tela, assistir uma boa série, ver seus vídeos, seus filmes, usar redes sociais, o LG K61 ainda vai suprir sua necessidade. Eu digo que jogos ele não seria tão bem, mas no restante ele vai fazer um bom desempenho. Se você pensa em trocar seu J2 Prime para jogar, eu recomendaria você olhar outros celulares nessa faixa de preço do LG, que vai te entregar até mais resultado em jogos. E você, o que achou dessa comparação? Deixe nos comentários o que você achou. Caso queira saber mais deles, clique no link da descrição, curta o vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.